engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Alegrei em mim com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas lá no dia aqui dentro, do que me olho lá fora. Eu quero louvar a Deus desde já por esta rica oportunidade que eu tenho tido nesta noite. Não é a primeira, eu já vim aqui algumas vezes, e para mim sempre é uma honra poder estar atendendo o chamado do anjo da igreja. Que Deus também abençoe nesta noite todos os obreiros da casa de Deus, e também que Deus possa abençoar toda a igreja de uma forma geral, em nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo número 16. Hoje a campanha, o quinto dia, em busca do verdadeiro adorador. Eita glória, para mim é maravilhoso pregar nesta campanha. Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 25. Aqueles que achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Eu estou vendo que tem irmão procurando. A Bíblia diz esperar um pelos outros, enquanto os irmãos não acham, não leem. Em alto com som, amém? Amém. 25, versículo do número 25 de Atos, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Diga aí, logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Diga, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Os irmãos podem se aceitar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos diante de uma palavra maravilhosa. Estamos diante de algo sobrenatural. A história que eu tenho para contar aqui nesta noite é uma história que sempre que a gente, que somos pregadores da palavra de Deus, que a gente prega e que a gente conta, a gente toma para si alguns e muitos exemplos nessa história. É uma história bastante conhecida, todo mundo aqui sabe, de cor e salteado a respeito da história. Mas quando eu fiquei sabendo que o tema de hoje era a procura dos verdadeiros adoradores, não me veio outro texto em minha memória a não ser este texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 25. Porque esse versículo me chamou a atenção, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. E por se falar de adoração e de adorador, nada melhor para se começar senão falando desses dois e de alguns outros verdadeiros adoradores. Eu fiquei assombrado quando eu comecei a meditar nesse texto. Por quê? Porque eu aprendi nesse texto que não depende do ponto geográfico na onde o verdadeiro adorador habita ou se encontra. Não depende da posição na onde se encontra o adorador.
eu aprendo nessa história que da onde ele estiver, o verdadeiro louvor, o louvor verdadeiro irá soar. Na onde ele estiver, ou na posição que ele estiver, sempre haverá uma palavra que saia da sua boca, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que causa impacto e que faz efeito. Se você observar a história, você vai ver que Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho, fazendo o ídolo do Senhor, e de repente lhe saiu um encontro uma mulher pitonisa, mais conhecida, e sempre que ela lhe saía, ela dizia: ali estão, ou vão, os santos homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Ela estava dizendo em outras palavras: ali vão os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai e anunciam o caminho da salvação. E aquilo ela foi dizendo por muitas vezes, por muitos dias. E quando chegou um dado momento na história, Paulo, dotado com os 9 dons espiritual do Espírito Santo, ele percebeu que quem estava por trás daquela mulher não era o Espírito Santo, não era aquele que coloca a palavra na boca dos profetas, não era aquele que coloca a palavra na boca dos sacerdotes, não era aqueles que colocam a palavra na boca dos levitas. Era antes sim um espírito enganador. E Paulo, como mexe naquilo que fazia, ele se carregou logo de libertar aquela mulher daquele espírito opressor. A história diz que muita gente se aproveitava dela naquela cidade, porque ela dava muito lucros e ganho para os seus senhores. Ela dava muitos ganhos para os seus senhores, e por isso, depois da repreensão e da libertação da pitonisa, Paulo e Silas, eles caíram nessa situação terrível, que foi uma situação que eles foram aprisionados em uma prisão. Só que a Bíblia diz que eles foram chicoteados no meio da praça e atados os pés e as mãos e colocados em uma prisão, e foram cerrados lá, foram colocados lá sem perspectiva nenhuma de vida. Eles não sabiam nem se iria de fato sair daquele local, mas eles acreditavam, eles faziam menção no nome do Senhor, e sabia que mais cedo ou mais tarde Deus poderia virar o cativeiro, que mais cedo ou mais tarde as prisões e as cadeias iriam se quebrar. Eles sabiam muito bem que com Deus o negócio é de repente todos estavam reunidos e foram cheios. De repente estavam os discípulos em Samaria, e quando eles oraram, o Espírito Santo começou a encher a congregação, e uma cidade foi inteira batizada no Espírito Santo. Paulo já ouvia os rumores daquilo que era, se possível, fazer, e Paulo já acreditava desde o começo da sua convenção, e Paulo sabia disso muito bem, mais do que ninguém. A Bíblia diz que quando ele começou a perceber quem estava por trás, que havia uma entidade que outrora foi expulsa de uma mulher, e agora estava querendo calar a voz dos profetas, e agora estava querendo calar a voz dos adoradores, agora estava querendo calar. E Paulo, ele começa a dar exemplo para a igreja desse século e dos séculos seguintes, que não adianta prender os pés do verdadeiro adorador, não adianta prender as mãos do verdadeiro adorador, não adianta colocar em um presídio e colocar homem na porta. Por quê? Porque Salmo 127 diz que se o Senhor não estiver dentro, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver na comieira da casa, em vão vigia aquele que está em prontidão na porta. Se o Senhor não estiver dentro da casa, será em vão toda fortificação humana. Eu abro parênteses desta noite já para falar para você
você ainda não convidou aquele que estava sobre a vida de Paulo, é hora de você convidar esta noite. Abra a sua boca e já comece a glorificar o nome dele, porque ele já está em nosso meio. E se é verdade isso, então abra a sua boca e cheia de dente, dá glória a Deus para impactar aqui esse ambiente. Paulo sabia muito bem disso, e Paulo começa a adorar. A Bíblia diz que Paulo, quando estava se aproximando meia-noite, Paulo começou a adorar o Senhor junto com Silas. A Bíblia diz que Paulo começa a adorar, e a adoração foi em uma intensidade tão terrível, tão tremenda, que os alicerces não suportou. Deixa eu abrir parênteses nesta noite para saber e para perguntar a você: qual é a tua intensidade nesta noite? Qual é a proporção que você está servindo a Deus? Será se você está servindo a Deus de balde? Será se você está servindo a Deus e quando se levanta a primeira barreira ou a primeira prisão você desiste? Paulo não desistiu. Paulo permaneceu adorando. Paulo permaneceu buscando. Ele permaneceu louvando e exaltando o nome do Senhor, até que o Senhor interviu. Olha Deus intervindo aí na vida da igreja. Olha Deus entrando com providência aí na vida da igreja. Deus nesta noite está entrando com providência. Eis que as portas estão sendo abertas nesta noite para que você passe. As cadeias do inferno estão sendo quebradas nesta noite para que sua família seja solta. A trave que o diabo colocou nos seus olhos já está caindo por terra nesta noite em nome do Senhor Jesus. Se você acredita, então abre a boca e dá glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou sentindo a presença dele aqui. Já está dando para sentir a presença de Jesus aqui. Jesus já está aquecendo a igreja. Parece que, veja, o mesmo Espírito que quebrou as cadeias, o mesmo Espírito que abriu as prisões, que sacudiu os alicerces daquele presídio, parece que, veja, o Espírito Santo já está sacudindo este lugar aqui. E aqueles que têm intimidade vai começar a sentir a presença dele. Está sentindo alguns arrepios pelo seu corpo? É ele que já está aí. Está sentindo vontade de profetizar? É ele que já chegou na casa. Está sentindo vontade de se levantar? É ele que já está do teu lado. Ele está te impulsionando nesta noite. Essa prisão não vai te deter, essa cadeia não vai te parar. Deus já entrou com providência na casa. Se você acredita e se você crê, levanta sua mão para cima e dá glória a Deus aí. Abre a sua boca e adora. Paulo começa a adorar. Quem dera que o Espírito Santo de Deus nos revelasse nesta noite qual foi a melodia que ele estava adorando. Quem dera se o Espírito Santo de Deus falasse no ouvido dos levitas de hoje qual foi o louvor que Paulo estava adorando ao Senhor naquela noite. Eu só sei que o louvor era tão tremendo que o Senhor desceu do seu santo e poderoso monte. O Senhor desceu rasgando os céus de cima para baixo e se manifestou dentro do presídio. Eu não digo nada quem está se levantando contra a tua vida. Eu não digo nada quem está se levantando contra o teu ministério. Parece que, veja, o céu está se abrindo nesta noite. Deus está descendo aqui neste lugar. Você que quer, você que tem visão espiritual, então abre a sua boca aí agora, em nome do Senhor Jesus. O céu está se rasgando. Pastor, o céu está aberto aqui nesta noite. Tem gente aqui que não vai morrer antes que veja o céu se abrir. Deus está dizendo, o céu está se abrindo para pessoas aqui dentro. Ei, você que entrou aqui pedindo a Deus uma resposta da tua oração, eis que o céu está aberto aqui hoje. Você que entrou aqui dizendo, Senhor, eu não suporto mais, ou o Senhor fala ou eu morro. Eis que Deus está dizendo aqui nesta noite, eu já cheguei aqui neste lugar para liberar a resposta da tua petição. Você que entrou aqui perseguida, espírito maligno
para baixo, adore. Pode estar faltando tudo na despensa, adore. A carteira pode não estar assinada, adore. A enfermidade já bateu na porta, já recebeu o diagnóstico, adore, porque quando você adorar, o Senhor vai liberar o anjo com a bandeja para entregar a vitória nas tuas mãos. Quando você adorar, as afrontas dos teus adversários vai cair por terra. Por quê? Porque a vingança pertence ao Pai. Porque a vingança pertence ao Pai. Paulo e Silas adorou e as cadeias se abriu. Quando eu falo em adoração, é impossível não se lembrar do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo número 4, versículo de número 20, aonde a mulher samaritana teve um encontro com Jesus e ela disse: Senhor, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar na onde se deve adorar. Ou seja, ela estava dizendo e apresentando a sua queixa ao Senhor: Senhor, os nossos pais nos ensinou que o local de adoração é aqui diante do poço de Jacó, é aqui em cima deste monte, é o local onde se deve adorar. Mas vocês, judeus, vocês têm todo o prazer em dizer que o lugar de adorar é em Jerusalém, porque lá está o templo de Salomão. E o Senhor disse para ela: mulher, virá o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem ponto geográfico aqui para os verdadeiros adoradores se manifestar. Se as portas se fechar no trabalho para adoração, você vai adorar da forma que der, em casa. Se as portas se fechar na sinagoga, você vai adorar em casa. O que não pode é desistir, o que não pode é retroceder. Ou seja, Jesus estava dizendo: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em cima do monte. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em casa. Os verdadeiros adoradores sobem para a sinagoga para adorar. Louvado seja o nome. Cadê o grito dos verdadeiros adoradores? Abre a sua boca aí para adorar o Senhor, na onde você estiver. Louvado seja Deus. Adora o Senhor nesta noite, com roupa ou sem roupa, adore ao Senhor. Com dente na boca ou sem, adore ao Senhor. Não ligue para aqueles que estão sentados do teu lado, não me importa nesta noite a afronta daqueles que te diz como você deve adorar. É Jesus quem está dizendo: o local da adoração é onde você estiver. Então somente abra a boca e o Senhor se manifestará. Louvado seja o nome de Jesus. Cadê os gritos daqueles que acreditam? Se você acredita, então abra a sua boca aí para adorar. Eu vim nesta noite falar para você que não existe ponto geográfico. O adorador adora na prisão. E pode, pastor, adorar na prisão? Pode, é claro que pode. O adorador adora o Pai dentro da prisão. Paulo estava dentro da prisão e adorou ao Senhor. O adorador adora o Pai aonde, pastor? Na beira do caminho. A Bíblia diz que o homem iria passando à beira do caminho e havia um homem. A parábola do bom samaritano, Lucas 10. A Bíblia diz que passou um sacerdote e vendo, passou de lado. Por quê? Porque ele não era um verdadeiro adorador. Ele não era. O verdadeiro adorador, ele pararia e socorreria o homem que estava à beira do caminho, semi-morto. A Bíblia diz que também pelo mesmo caminho passou um levita. E por que o levita não parou? Porque não era o verdadeiro adorador. Calma aí, vamos achar onde é que está o verdadeiro adorador. Mas a Bíblia diz que um bom samaritano também passou pelo local. E quando ele viu, ele parou a sua carruagem e fez o quê? Estendeu as mãos para ele. Só que, porém, o sacerdote iria para o culto, ele não podia parar. Ou seja, o verdadeiro adorador pode não estar no culto. Louvado seja Deus. O
O verdadeiro adorador parou e viu a situação, e ele disse: eu vou parar e vou ajudar. Ele ajudou. A Bíblia diz que ele parou, colocou azeite nas feridas daquele homem que estava sendo morto, ferido, à beira do caminho. Ele coloca azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi que disse que você não deve ter azeite? É preciso ter azeite. Se você não andar com azeite, não vai ter como socorrer o que está na beira do caminho. Não pode andar vazio. O verdadeiro adorador, ele não está vazio, ele tem azeite na sua botija. O verdadeiro adorador, não falta azeite na sua botija. A Bíblia diz que ele pega o vinho, coloca na boca do homem ferido. O verdadeiro adorador tem vinho para quê? Para amortecer a dor, para anestesiar a dor. Ele tem que ter o vinho. Que vinho é esse? O vinho forte? O vinho que tem traz contenda? É claro que não. É o vinho que Jesus transformou no seu primeiro sinal. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando o mestre da sala tomou, ele disse: toda casa primeiro oferece o melhor vinho. Mas aqui foi diferente. O melhor vinho veio por último. Tem que ter vinho. Ele para, coloca o vinho na boca daquele que estava caído. Agora ele pega, coloca sobre o seu cavalo, ele coloca sobre a sua cavalgadura e vai. A Bíblia diz que ele vai até a estalagem mais próxima. Por que ele foi? Porque o verdadeiro adorador, ele faz isso, varão. O verdadeiro adorador, ele não guarda o seu pão só para si. O verdadeiro adorador, ele não trabalha só para ele. Não. O adorador verdadeiro, ele divide o pão com os pobres. Louvado seja Deus. Ele lança seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Ele vai dividir com 7 até com 8, porque ele não sabe que mal há de vir sobre a terra. O verdadeiro adorador, ele divide o pão com os pobres. Ele olha a causa das viúvas. Esse é o verdadeiro adorador, aquele que sai logo cedo e vai visitar as viúvas. Esse é o papel do verdadeiro adorador. E quando ele chega na casa da viúva, ele não sai de lá antes de abençoar a viúva. Ele não sai de lá, e se ele não tiver dinheiro no bolso, ele vai promover os irmãos da igreja para fazer uma doação de um quilo de alimento, e vai separar uma cesta básica. Se ele não tiver uma cesta básica para abençoar, ele vai ter uma oração e uma palavra para liberar sobre a vida da viúva, e dali para frente o azeite não falta. Louvado seja Deus. E nem a farinha falta na panela. Se você acredita que o azeite não vai faltar e que a farinha não vai faltar, então abre a sua boca e cheia de bem. Então glória a Deus. Esse azeite está sendo derramado aqui. Esse é o papel do verdadeiro adorador e do adorador verdadeiro. Ele colocou o homem sobre a sua cavalgadura e saiu. Quando ele chegou na estalagem, o que foi que ele fez? Ele pagou todo o remédio. Ele provou que de fato os ensinamentos do mestre de Jesus estavam na tábua do seu coração. Ele não estava ali tão somente para se aparecer. É fácil conhecer alguém que quer se aparecer. Verdadeiramente, aquele que não é verdadeiro, ele chega em um culto como este, ele faz uma oração, e se Deus tiver de misericórdia de alguém aqui e liberar um milagre, ele não dá as costas e vai embora. Ele espera a glória. Certamente ele pegará o número desta pessoa, e quando chegar em casa ele vai oprimir ela até que ele tire tudo que ele possa tirar. Por que ele faz isso? Porque ele não é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, quando chega num culto como este, que Deus levanta o coxo, que Deus cura o enfermo, ele dá as costas e vai embora sem querer nada em troca. Por quê? Porque ele entende, louvado seja o nome do Senhor, ele entende que o socorro não vem dos homens, ele entende que a resposta não vem dos homens, ele entende que o combustível que ele precisa vem do alto, ele entende que a resposta que ele tanto precisa não vem do governo dessa cidade, não vem do governo desse estado, não vem do prefeito dessa cidade, não vem de nenhum vereador desse país,
O socorro que o verdadeiro adorador tanto quer vem do alto, vem da montanha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele abre a boca para adorar, o Senhor dos exércitos se levanta do trono só para ouvir. É terrível. Quando o verdadeiro adorador abre a boca, não importa a sua posição ou o ponto geográfico que ele se encontra, o Senhor se levanta do trono a ponto de ouvir os passos do Senhor. O Senhor se levanta e bate o seu pé no seu alto e santo monte para ouvir. Ele se inclina para ouvir o verdadeiro adorador. Por quê? Porque o Senhor coloca o seu coração em uma balança e ele percebe que o que tem dentro do coração do verdadeiro adorador não é inveja, não é lascívia, não é engano, não. O que tem dentro do coração do verdadeiro adorador é compaixão. Aleluia! É compaixão que habita no coração dele. Ele é pobre, mas pobre de espírito. Ele é humilde. Ele não quer receber nada em troca. Ele tão somente entendeu que aquilo que ele porta, que ele é portador de uma glória que foi dada a ele por infinita misericórdia. Foi por misericórdia que foi entregue a ele. E ele sabe que a partir do momento que ele não fazer bom uso daquilo, o Senhor do céu irá arrancar dele. Eu tenho total certeza. O verdadeiro adorador sabe. Geralmente o verdadeiro adorador, ele não atrai multidões. Por quê? Porque ele não usa de engano. A Bíblia diz que quem usa de engano não fica aqui dentro, sai. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique triste por quem saiu. Não fique triste por quem saiu. A Bíblia diz que quem usa de engano não fica na congregação do justo. Quem não é justo vai sair, mas quem é justo fica, pastor. O justo não sai, o justo permanece na casa. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o papel e a função do adorador verdadeiro. Ele chegou lá e disse: olha, eu vou pagar isso aqui. Este homem está quase morto. Coloca aí ele nessa estalagem e dá tudo que ele precisa. O que é que ele precisa? Dá para ele. O dono da casa certamente chamou ele e disse: meu amigo, esse homem está quase morto. A conta não vai bater naquilo que você tem. Ele disse: não importa. Não importa, porque quem dá aos pobres empresta a Deus. Não importa. A Bíblia diz que um dia Jesus disse: espera aí, aquele que dá aos pobres dá a mim. Alguém disse: quando a gente viu o Senhor nu e não te deu roupa, quando a gente viu o Senhor com fome e não te deu comida, quando a gente viu o Senhor preso e não foi te visitar, o Senhor disse: quando você deixou de visitar o que estava preso, quando você deixou de vestir o que estava nu, quando você deixou de dar comida o que estava com fome, ou seja, quando você dá comida ao que está com fome, quando você dá um par de roupa a quem está nu, quando você visita quem está preso, quando você dá uma oferta à viúva que tanto precisa, você está dando para Deus. E quem vai te dar com juro é o Senhor. Se você quer ser abençoada, se você quer ser abençoado, começa a abrir a mão. Começa a abrir a mão. Começa a abençoar. Por quê? Porque quanto mais você dá, você recebe. Com Deus é dessa forma. Tem gente que não foi abençoada ainda porque não fez isso. Tem gente que ainda não foi abundantemente abençoado porque ainda não abençoou. E esse homem está nos dando exemplo aqui. Não é algo que foi montado aqui, pastor, vai lá e fala de oferta. Não, é claro que não. Eu estou falando aqui o que a Bíblia está me revelando, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Sabe por que você não foi abençoado? Porque você não pagou a dívida do homem que estava deitado à beira do caminho. Foi por isso que você ainda não foi abençoado. E por que você não pagou? Porque você pensou que iria faltar. Você pensou que iria faltar no aluguel. Você pensou que iria faltar na conta de energia.
que aquilo que você fizer, você irá ser recompensado aqui, na terra de carne e osso. Aqui você será recompensado, e na vida eterna, ou no tempo vindouro, você ainda receberá a vida eterna. Cadê o grito daqueles que acreditam? Se você acredita, então abre a sua boca aí para adorar. Aleluia! Deixa por minha conta. Deixa. Glória a Deus! Eu vou fazer melhor. Eu vou deixar ele aqui e vou embora. E o que passar desse dinheiro que eu estou deixando aqui no caixa, eu passarei em outra data aqui marcada e pagarei tudo. Mas não deixa esse homem morrer. Não deixa ele morrer. E a história ficou mais bonita, sabe por quê? Porque havia uma briga entre judeus e samaritanos. Jesus, quando conta essa história, ele lança por terra toda discriminação. Ele lança por terra todo paradigma. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles não se comunicavam. Mas Jesus diz que quem ajudou foi o samaritano que passou. Foi o próprio samaritano que passou, o improvável. Ou seja, Deus está abrindo as portas nesta noite. Deus está fazendo o improvável aqui. Sabe por quê? Por causa da tua adoração, por causa da tua oferta. Deus está fazendo o improvável aqui nesta noite. Se você crê, então abre a sua boca e adora ao Senhor. Se você acredita na palavra que está sendo ministrada, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, a bênção de Deus não te acrescenta dores nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus está te dando enquanto você dorme. Deus está te visitando enquanto dorme. Enquanto você deita para dormir, Deus está liberando a bênção sobre a tua casa. Levanta a sua mão aí, recebe em nome do Senhor Jesus. Managa sumerabia cantarás, terra se cantarabia, managa sumerás. Recebe nesta noite a bênção do Senhor. Deus está dizendo: o céu está sendo aberto, eu vou abençoar. Louvado seja o nome de Jesus. Se você acredita, varão, abre a sua boca aí para adorar. Glória a Deus, glória! A Bíblia diz que de repente o Senhor sacode os alicerces da terra, voltando, e já estou quase finalizando. O Senhor sacode os alicerces da terra e quebra as cadeias. As cadeias que cercavam Paulo e Silas foram todas quebradas. A Bíblia diz que tudo isso por causa de um clamor. Ou seja, nessa peleja não tereis que pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é vencida com armas humanas. Não. Nesta peleja que você dá, armas humanas perdem valor. Não serve. Não serve espada, não serve escudo, não serve lança, não serve couraça, não serve sapato, não serve capacete. Não serve não. Nesta peleja Deus diz: não tereis que pelejar, tão somente aquietai-vos, e eu entregarei a vitória nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Paulo só adorou. Quando ele adorou, os muros começaram a ruírem. Parece que vejo nesta noite, os muros estão ruindo, a pedra está sendo removida, os portões estão se quebrando, o jugo do diabo está caindo por terra nesta noite. Se você acredita, eu quero ouvir o grito da igreja, só para quem acredita. As cadeias estão sendo quebradas, xarabacantarás. As correntes estão sendo lançadas por terra nesta noite. Levanta a sua mão aí onde você estiver.
Na onde você estiver, parece que vejo os barulhos das correntes, das cadeias caindo por terra. Ela está parada, mas o milagre está acontecendo. Por quê? Porque o socorro está vindo do alto. Ai de quem mexe no verdadeiro adorador. Ai de quem se levanta contra um adorador verdadeiro. Quem se levanta contra um adorador verdadeiro, não tão somente se levanta contra ele, mas está se levantando contra o Senhor da guerra. Está se levantando contra aquele que nunca perdeu uma batalha. Está se levantando contra aquele que não aguenta ver injustiça e desce com a sua espada. Louvado seja o nome do Senhor. Olha Deus descendo aí com a espada. Olha Deus cortando aí, porque Deus já chegou nesta noite. Olha Deus descendo com a espada flamejante aí nas mãos e cortando toda a influência do diabo. Se você acredita nisso, porque parece que vejo há um anjo pelos olhos da fé. Parece que vejo o mesmo anjo que desceu e quebrou as correntes nas cadeias, está aqui nesta noite. Se você acredita, então pega a tua parte aí, pega a tua parte aí. Se você acredita, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Saia daqui transformado, saia daqui liberto, saia daqui restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você crê, sinta a presença dele aí onde você estiver. De olhos fechados agora, vamos entrar no sobrenatural de Deus. De olhos fechados, você já ouviu os barulhos das correntes caindo? Você já ouviu as muralhas sendo transpassadas nesta noite? Eis que o gigante que se levantou contra a tua vida já caiu, já caiu. Se você acredita, então abra a sua boca aí para adorar. Quando um verdadeiro adorador abre a boca, o Senhor se manifesta. Quando um verdadeiro adorador abre a boca, o Espírito Santo de Deus desce. Louvado seja Deus. Quando um verdadeiro adorador abre a boca, o anjo do Senhor desce na terra para visitar crente. Olha o anjo visitando o crente aí. Parece que vejo Miguel está dentro da igreja pelos olhos da fé. Assim como ele desceu na Babilônia para entregar a vitória na mão de Daniel, ele desce nesta noite com a resposta daquilo que você precisa. Xarabacantarás, terraragaça e cantalábia. Se você acredita, então seja renovado aí onde você estiver. Seja cheio do Espírito Santo, porque Deus não aguenta ver um adorador verdadeiro passando por injustiça. Se você é um verdadeiro adorador, você sai dessa situação hoje. Não, você não vai esperar amanhã para sair dessa situação. Você sai hoje. Por quê? Porque Deus, Ele é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus marcou um encontro aqui com você nesta noite para falar para você que não adianta se levantar para bater em você, que não adianta se levantar para te deter. Deus está dizendo: quando eu coloco a minha palavra na boca do profeta, a minha palavra não volta vazia. A palavra faz efeito e traz impacto. A minha palavra foi liberada. Abra tão somente a tua boca onde você estiver. Seja na reunião do trabalho, seja na reunião na sala
pastor, se prepare, porque Deus está mandando pregador para cá. Deus está levantando do meio da igreja os pregadores. Deus não está trazendo de fora não, Deus está levantando os de dentro. Deus está levantando os de dentro hoje. Eu vejo um pregador aqui no meio da igreja. Tem um rolo santo aqui. Deus está dando rolo para crente aqui. Eis que tem crente aqui de boca aberta. Louvado seja Isaías 6. Isaías abriu a boca, Deus foi lá, pegou uma brasa viva e colocou na boca. Ou seja, Deus está purificando línguas impuras agora. Deus está purificando lábios impuros agora. Por quê? Porque eu coloco a minha palavra na sua boca. Porque eu coloco o meu rolo na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que vejo almas se rendendo. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus está colocando aqui é semelhante ao que Ele colocou na vida de Samuel. Tem crente aqui crescendo em graça. Tem crente aqui crescendo em conhecimento. Tem crente aqui crescendo em estrutura. Managa Sumirega Cantaragem. Você está crescendo em graça, em conhecimento e em estrutura. Por quê? Porque Deus está te dando este privilégio hoje. Deus está renovando o crente aqui dentro. Deus marcou esse encontro para separar alguns adoradores verdadeiros. Ainda tem. Eu sei que tem. A igreja está cheia. Ainda tem adorador verdadeiro. Eu sei que o joio muitas das vezes tenta se infiltrar, mas ainda tem. Deus ainda está levantando. Parece que veja, Deus está levantando aqui. Deus está levantando aqui os atalai, aqueles que vão fazer a diferença. Cadê o grito daqueles que vão fazer a diferença? Abre a boca para adorar. Xalabacantarás. Terra da Gaça Cantarábia Managaçúbia. Abre a boca tão somente para adorar. Você que quer fazer parte do grupo que vai pregar a palavra de Deus em cadeia. Você que quer fazer parte do grupo que vai pregar em prisões. Do grupo que vai até os becos dessa cidade. Do grupo que vai ganhar alma para o reino de Deus. Que vai povoar o céu. Então levanta a sua mão na onde você estiver, que eu vou profetizar agora. Levanta a sua mão na onde você estiver. Só quem quer fazer parte desse grupo, louvado seja Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, autoridade do Espírito Santo. Eu profetizo capacete de fogo. Eu profetizo couraça sobre as costas agora. Eu profetizo escudo sobre a igreja. Eu profetizo os pés sendo calçados pela preparação do Evangelho. O escudo da fé. Louvado seja Deus. A espada do Espírito. Pega essa espada aí agora. Pega essa espada aí agora, adorador. Pega essa espada. É com ela que você vai vencer toda a afronta do diabo. É com ela que você vai vencer as guerras. É com ela que as lutas vão ser vencidas. Se você acredita, abre a sua boca aí para adorar. Aleluias. Eu finalizo agora. 1 minuto. O carcereiro chegou na prisão porque estava dormindo e tentou tirar a sua própria vida. Na onde tem adorador verdadeiro, ninguém morre. Ele tentou tirar a sua própria vida.